Irmãos, abrem Gálatas, capítulo 3. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos, Senhor Jesus, mais uma vez na sua presença, para que o Senhor possa nos sustentar, Senhor, nos fortalecer e nos animar, Senhor, em nome de Jesus. Toma posse totalmente do nosso ser, capacita o nosso coração, nossa mente, nossos pensamentos, para servir ao Senhor com alegria, Senhor, e com graça. Abençoa cada um dos meus irmãos, nos sustenta, nos fortalece, Senhor Jesus, pois precisamos do Senhor a cada dia, operando dentro do nosso ser, apagando todo o nosso passado e nos revestindo do novo homem que vive segundo a graça de Deus. Abençoa cada um daqueles que estão acompanhando pela internet também, derrama sua graça e virtude sobre cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bem, irmãos, a palavra do Evangelho nos ensina, pedir para os irmãos abrirem em Gálatas 3, mas queria começar a fazer uma referência, na verdade, a Filipenses 2, mas fica aí em Gálatas mesmo. Porque em Filipenses 2, a palavra diz que, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Jesus, ele negou-se a si mesmo. Ele tomou a forma do quê? De homem. O verbo se fez carne, se fez homem. Então ele humilhou-se a si mesmo, se fazendo homem. E na forma de homem, quando ele negou-se a si mesmo, se fez homem, a palavra diz que ele foi maltratado. Como homem, ele sofreu dores. Como homem, ele sentiu fome, sede, frio, calor, suas necessidades fisiológicas. Imagine você sendo Deus, deixar de ser para se tornar um homem. Imagine um ser eterno entrar dentro de um corpo que morre, que sofre, que padece. Isso é uma loucura, né, irmãos? Totalmente uma loucura. Você sair de um lugar espetacular, que não tem palavras, Paulo disse que é inefável, aonde ele foi. Paulo subiu ao terceiro céu e ele disse, olha, não existe palavras para descrever isso. A palavra inefável significa que não tem palavras, não existe palavra para descrever. E Paulo foi só até o terceiro céu. Ele nem foi no céu onde o Pai vive, ele foi até o terceiro. E ele não tinha nem palavras para descrever. E Jesus, ele veio lá do Pai e habitou entre nós, como diz em João 13. Saiu de Deus e voltaria agora para Deus. Então esse nosso Deus, Senhor Jesus, ele veio a esse mundo, habitou num corpo humano. E nesse corpo ele sofreu, ele padeceu. Nesse corpo humano ele apanhou. Ele foi esbofeteado, foi desprezado, foi cuspido. E ele morreu. Mataram o Senhor Jesus, o Rei da Glória, mataram o seu corpo, mas o seu espírito jamais morreu. E a palavra na sequência vai dizer assim, mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então veja que antes de Jesus receber a promessa, que em João 17 disse, e eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. João 17 ele diz isso, e aí na sequência ele diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Glorifica-me agora, porque eu já tenho feito a obra que tu me deste a fazer. Então veja, irmãos, as promessas que Jesus tinha era que viria esse mundo, iria padecer, ia viver como um homem, no anonimato, ninguém sabia quem ele era. Até os 30 anos, Jesus era um cidadão comum em Nazaré. Era conhecido,
filho de carpinteiro, era um carpinteiro, trabalhava, conhecia a vizinhança, ia lá na padaria, na farmácia, lógico que não tinha, mas estou dizendo que ele era conhecido. Todo mundo conhecia ele, Jesus, filho de José, filho de Maria, seus irmãos Tiago, suas irmãs. Mas no tempo determinado, ele se batiza e a obra do Espírito Santo, a obra do Pai começa na vida dele. Então Jesus ele veio a esse mundo como Deus, mas negou-se a si mesmo e viveu no anonimato até os 30 anos. Quando ele começou, o seu ministério durou 3 anos e meio, quando ele foi morto. Determinado pelo tempo do Pai também. E nesse momento, o que fez Jesus perseverar? O que fez Jesus perseverar foi saber o que ele iria novamente receber. Então Jesus, irmãos, ele não só sofreu por sofrer, ele tinha todo um plano de Deus, sofrer, pagar o preço, derramar o seu sangue, mas veja que algumas coisas Jesus ele recebeu depois que ele morreu. Depois que ele morre, aí ele diz lá em Mateus 28, agora é me dado todo o poder nos céus e na terra. Depois que ele morre, muitas coisas aconteceram para ele. Vitórias sobre principados, potestades, ossos espirituais da maldade, como diz Colossenses 2. Então, eu estava lendo a palavra hoje, antes de vir para cá, eu estava lendo Gálatas, capítulo 3. Veja só, irmãos, o versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes também de Cristo. Nisto, não tem acepção de pessoas. Por quê? Porque nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. 29, irmãos, vamos ler todos juntos? E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, se nós, versículo 29, se nós somos de Cristo, automaticamente somos herdeiros conforme a promessa. Vamos ler de novo aqui, ó. Versículo 26, irmãos, todos juntos. 1, 2, 3, como é que diz aí? Então, você só pode ser filho de Deus pela fé em quem? Você só pode ser filho de Deus pela fé em? Jesus está no Novo ou no Velho? Novo Testamento. Então aqui, Gálatas 3:26 diz que as pessoas só podem ser filhas de Deus em Cristo. E Jesus está no Novo Testamento. Então no Velho Testamento não existe nenhum filho de Deus. Para ser filho de Deus é necessário estar no Novo Testamento. É só através de Cristo que eu posso ser filho de Deus. Por isso que João capítulo 1, versículo 11 diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, ele deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Então, irmãos, pela fé em Jesus, eu me torno o quê? Um filho de Deus. Eu só posso ser filho através de Cristo. Então, essa conversa de que todo mundo é filho de Deus, não é verdade. Todo mundo é filho de Deus? É lógico que não. Certa feita, Jesus ele estava lá no nordeste lá de Israel e ele encontrou uma mulher sírio-fenícia. E aquela mulher chegou para Jesus e pediu um favor para ele: Senhor, cura minha filha. A filha estava endemoniada, estava enferma.
E Jesus falou, não, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos... Vocês se lembram? E dar aos cachorrinhos. Aí aquela mulher disse, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus falou, puxa, que fé. E foi e concedeu a ela. Mas Jesus estava dizendo o quê para aquela mulher? Olha, agora não é chegado o momento de vocês. Por isso que Jesus falou, ide antes a casa, ide, portanto, ide agora aonde? Não no todo mundo. Jesus, quando ele veio esse mundo, ele disse, vá primeiro à casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, depois que vai se pregar lá fora. Então, naquele momento ali, Jesus estava dizendo para aquela mulher, olha, agora não é para vocês, é só depois. Então, Jesus está dizendo que a herança não era para aquela mulher, a herança era para o povo de Israel. Tudo que Jesus tinha para dar e oferecer, ele ofereceu para quem? Para o povo de Israel. Mas ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aí a bênção se espalhou para todos nós. Então, irmão, nós somos filhos hoje, por causa desse texto que está escrito aqui também. 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Então, Jesus, assim como Jesus abençoou aquela mulher, assim Jesus também abençoou muitas pessoas que não são filhas de Deus. Abençoou materialmente falando. Dando cura, abençoando uma coisa aqui, outra acolá. Mas não necessariamente aquela pessoa é filha. Então, a herança não tem nada a ver com muitas bênçãos que acontecem aí. A herança é apenas para o filho. Não é para os cachorrinhos, como disse Jesus. Tá certo que hoje todo mundo é pai de pet, né? O pessoal fala que é. Eu tenho um cachorrinho lá, mas o meu cachorrinho ele não tem meu sobrenome lá. Ó, Snoopy da Hora Barbosa. Não tem. É só um cachorro, né? A gente gosta, brinca, senta aí, lambe meu pé. Ele gosta. Mas ele não faz parte da família. Não faz. Eu trabalho com pet, gosto, amo, mas eu sei que ele não faz parte da família. Entre um da família e o cachorro, eu vou para um da família. Cachorro que vai embora. Mas ele é abençoado lá em casa. Não é? Recebe carinho, recebe comida, recebe tudo, mas não faz parte da família. Só não pode, meu filho não pode saber disso, que para ele faz parte. Mas você é adulto, você sabe disso. Se você é maduro, você entende isso. Não quer dizer que você vai desprezar o animal, jamais. Pode ser alguma, né? Você tem que cuidar, amar e zelar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos, que você que é filho de Deus, o versículo 29 diz que nós somos herdeiros conforme a promessa. Então, você que é filho, você é herdeiro de Deus. Romanos 8, 17 e 18 diz que nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quer dizer que junto com Jesus, eu também sou herdeiro junto com Ele. As mesmas coisas que o Senhor Jesus recebeu esse mundo, nós também vamos receber. Assim como Ele é, seremos nós também com Ele. Então, irmão, em Cristo nós somos herdeiros. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Somos filhos. Se você for um pouquinho só mais à frente aí em Efésios, capítulo 3. Capítulo 3, isso mesmo. Efésios 3, versículo 6. Diz assim, vamos ler todos juntos, irmãos. A saber, que Quem são os gentios, irmãos? Nós somos gentios. Quando a palavra fala gentil, está falando de quem? Está falando daqueles que não são israelitas, que não são judeus. Quem não é judeu, a Bíblia vai chamar de gentil. Então diz, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes do que, irmãos? Participantes do quê? Da promessa em Cristo. Pelo quê? Pelo Evangelho. Então é pelo Evangelho que nós somos participantes do quê? Da herança de Deus. Amém?
Então, para eu receber a herança de Deus, Deus tem uma herança. Deus tem uma herança para nós. Às vezes as pessoas, elas recebem heranças, não recebem? O cara, olha, aqui o testamento, e você vai receber aqui, sua parte é 3 milhões, 5 milhões, outro vai receber 10 milhões, outro vai receber uma empresa. Porque a pessoa morreu e deixou um testamento, não é assim? Então, o nosso Deus, Jesus, ele já morreu, e ele já assinou ali o testamento dele, o Novo Testamento, com o seu sangue. Então esse testamento, o Novo Testamento, ele já está valendo. Porque ele já morreu e ressuscitou. Ele já derramou o seu sangue. Então o Novo Testamento é a herança de Deus para quem? Para os seus filhos. As promessas do Evangelho é para os filhos de Deus. Por isso que a palavra vai dizer, lá em 1 João 3, vede com grande caridade tem nos concedido Deus, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então hoje nós somos filhos de Deus por Jesus Cristo e recebemos a herança pelo Evangelho. Olha o que está escrito aí, vamos ler de novo? 6, a saber. Aí os irmãos continuam, quando é assim, tá? Vamos lá, 1, 2, 3 de novo. A saber. Então nós somos participantes da promessa em Cristo pelo. Então veja, irmão, existe uma herança que já está aí. Existe uma herança que já está disponível. Já está valendo. Você já pegou parte da sua herança que Deus te deu? Se você recebe uma herança, irmão, você vai fazer o que com essa herança? Isso, mais alto. Vai fazer o quê, irmãos? Vocês vão usar, né? Vocês vão usar. Se nós vamos usar a herança de um mero mortal para a nossa vida, e a herança que Deus tem para nós, irmãos? Que herança que é? Se quando uma pessoa morre, ela deixa uma herança para você. E Deus que morreu? E Jesus que morreu? Que herança que ele deixou para nós? Nós somos participantes dessa herança pelo Evangelho, porque somos filhos através de Jesus. Então nós somos participantes de uma herança. Se você voltar em Gálatas capítulo 4, diz assim, Gálatas 4, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor. Ele está dizendo o que aqui, irmãos? Que se houver um herdeiro, mas se esse herdeiro ainda for um menino, ele não vai usar a sua herança como deveria usar. É como se uma criança quisesse dirigir acho que foi de ontem. Estava levando o Arthur para a escola, aí foi ontem. Aí eu falei assim, pai, como é que funciona esse negócio aí? Você pisa ali, pisa colar, dá para me dirigir? Eu falei, então, não dá não. Esse carro aqui pode até ser seu, mas agora você é um menino. Ele pode usufruir do carro? Não. Assim como de muitas outras coisas. Porque ele é um menino. Quando ele for maduro, quando ele passar pela experiência de dirigir, porque não adianta apenas ele ter tempo. Não adianta apenas passar o tempo, ele tiver 18, 19 anos. O tempo não quer dizer nada. Deveria, mas muitas vezes o tempo não quer dizer nada. O fato de ele tiver 18 anos não significa que ele vai dirigir o carro. Não significa que eu vou dar um carro para ele, se ele não souber dirigir. Eu vou dar um carro para ele para quê?
Para ele morrer, se matar ou matar alguém, causar um acidente? Então como é que faz para ele herdar um carro quando ele tiver 18 anos? Agora ele não vai herdar porque ele é uma criança, ele é um menino. Mas quando ele crescer, eu quiser dar um carro para ele, como é que ele vai dirigir esse carro? Ó, do nada eu vou dar um carro para ele? É assim que funciona? Não, ele vai ter que aprender o quê? E para aprender a dirigir vai acontecer o quê? Ele vai acertar ou vai errar? Ele vai errar. Mas quando ele errar, ele vai perseverar ou... Perseverar. Alguém aqui aprendeu a andar de bicicleta? Alguém aqui não sabe andar de bicicleta? Grande é a aflição aqui. Quase a maioria. Tinha uma irmã que tem um trauma, mas vamos deixar para lá, né, irmã? Agora os irmãos aqui, os que levantaram a mão que não sabem andar de bicicleta, tentaram andar de bicicleta? Tentou várias vezes. E não deu muito certo. Não perseveraram. As irmãs que não perseveraram, as irmãs passaram e ainda tem idade para andar de bicicleta, não tem? Tem. Só que a falta da perseverança deixou de ter. Mas isso aí é lógico, é só um exemplo simples. No Evangelho é a mesma coisa. No Evangelho, se nós não perseverarmos... Quantos aqui já deixaram de dirigir porque bateram ou engasgaram o carro? Alguém já? Foi, Tom? Você levantou a mão? Você levantou a mão não, né? Certo. Um velho golpe, né, mano? O que foi, mano? Caiu? Barranco. Aí gerou o quê? Gerou o quê? Medo, trauma, decepção, falta de coragem, né? Tudo isso aí acontece. Acontece ou não acontece? Acontece. E no Evangelho isso pode acontecer? Pode acontecer também. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Vamos continuar lendo aqui, ó, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Está falando da lei. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, judeu. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. 6, todos juntos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Todos juntos novamente. 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Então nós somos herdeiro de Deus por? Mas a gente tem que amadurecer. Como é que você vai usufruir da herança se você não amadurecer? Aí a palavra diz que ele deu deu para apóstolos, deu outro para evangelistas, outros para doutores, pastores, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento para a obra do ministério. Então, em todo o Novo Testamento, nós vamos encontrar o seguinte: eu preciso amadurecer. Aí em Hebreus capítulo 5 diz assim, olha, pelo tempo deveria ser mestres, mas ainda é necessário ensinar as primeiras lições e ainda dar o leite. Ou seja, o que ele está dizendo lá em Hebreus 5? Que o tempo não havia ajudado aquelas pessoas. Passou-se o tempo e eles não estavam ainda aprendendo a amadurecer. E por não aprender a amadurecer, as pessoas elas acabam sofrendo mais. Um menino, ele sofre mais. Deixe um menino sozinho, ele sofre. Deixe um menino sozinho, ele vai encontrar uma amizade aí e vai levá-lo para o mau caminho. Porque é um menino, então ele precisa de tutores e curadores, ele precisa de sempre estar alguém puxando, levando, trazendo, ensinando, incentivando, carregando nas costas. Ele sempre precisa. Por quê? Porque ele ainda é um menino. Então o Evangelho está dizendo, olha, nós somos herdeiros de Deus.
Essa herança vai começar ou já está valendo? Já está valendo. Por que está valendo? Porque a herança dada por Deus é através do testamento. O Novo Testamento já está valendo. Por quê? Porque ele já morreu, derramou seu sangue, já está valendo tudo. Então eu, como filho de Deus, em Cristo Jesus, eu tenho posse já dessa herança? Sim, eu tenho acesso. Desde que eu não seja um menino. Então algumas coisas é me dado e outras ainda não me é dado. É necessário eu amadurecer. Agora, como é que eu e você vamos amadurecer? A gente só amadurece, irmãos, na aflição. Não tem outro remédio, não tem outro caminho. Por isso que a palavra vai dizer lá em Romanos capítulo 5, o seguinte, a tribulação gera paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está sendo derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então veja que a tribulação vai gerar o quê? Paciência. O que é paciência? O que significa paciência? Perseverança. Então, se na tribulação eu não aprender, se na tribulação eu não buscar a Deus, se na tribulação eu não ouvir o Espírito Santo, se na tribulação a gente não conseguir obter lições, a gente desiste, não persevera, não tem experiência, não tem esperança. A gente se torna pessoas que ficam capengando. Então, é necessário nós deixarmos de sermos meninos, nos tornarmos adultos, para que adultos possamos obter e usufruir da herança de Deus. Então Paulo diz em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino e sentia como menino, mas logo cheguei a ser homem. O que ele quer dizer? Logo amadureci. Então, irmão, nós vamos ficar livre das coisas de meninos na tribulação. Então, lá no meu casamento, eu e minha esposa, se eu perseverasse da época que eu casei até hoje, mudamos muita coisa. Melhoramos. Quando a gente casou, a gente discutia. Aí ficava murcho lá dentro de casa, ficava murcho. Ficava bicudo. Passava um dia, dois, passava. Então eu estava pensando como menino. Não fala comigo, eu também não vou falar. Sentia como menino. Ah, não, eu não vou ceder, não. Agia como menino, não vou falar. Mas um dia, o Espírito Santo, através da tribulação, disse, olha, vocês não podem ser assim. Vocês têm que estar num acordo. A palavra diz que não põe um sol sobre a vossa, então até o final do dia vocês têm que dar um beijinho. Você tem que se acertar. Tem que liberar o perdão. O coração tem que ficar suave. Então, deixei as coisas de menino. E absorvi o quê? O que o Evangelho nos ensina. O que o Evangelho nos ensina? Qual é a herança de Deus? A herança de Deus é o fruto do Espírito também. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Então, eu tive que trazer isso para onde? Para o meu coração. Minha esposa teve que trazer para o coração dela, trazer para o casamento. Para quê? Para que a gente não ficasse mais de um dia. Porque iria acontecer outras tribulações. Só que nessa que iria acontecer outras tribulações, o que nós tínhamos que fazer? Aprender, crescer, passar pela tribulação, aprender, crescer, se tornar maduro, vencer aquilo ali. Vencendo, amadurecia. E aí começava a usufruir do quê? Das bênçãos de Deus. Das bênçãos do Evangelho. Porque aí a paz ia reinando. Então, o Evangelho é aquilo, irmão, que quer nos amadurecer. E você só vai amadurecer na tribulação. Então, quando vem uma tribulação no emprego, por exemplo. Quando eu fui trabalhar numa empresa, material de construção, já falei para os irmãos várias vezes. Eu entrei lá, a pessoa falou, você não quer trabalhar aqui não? Tá, não sei o quê, tem um computador aqui. Eu falei, meu Deus, eu não sei nem onde liga o computador.
Isso em 2010. Eu pensava que para ligar o computador, sabe aquela tela? Eu pensava que é ali que ligava o computador. E ali é só um monitor. Aí, senta aí, você começar a trabalhar. Eu falei, não, tudo bem, eu sento aí, deixa comigo. Só que dentro de mim eu falava, não, o Evangelho está escrito lá em Timóteo, o Senhor te dará entendimento em tudo. E eu fiquei orando aquela passagem no meu coração, o Senhor me dá entendimento, me dá entendimento, me dá entendimento, eu preciso trabalhar, sou pai de família, eu preciso. Não era pai ainda, mas era casado. Eu preciso. E aí, irmão, a pessoa me ensinou um pouco e aquilo ali só foi acrescentando. Fui acrescentando. Com 9 meses, a pessoa me chamou para ser gerente lá daquele lugar, daquele local. Agora, se eu ficasse lá murcho, sentindo um zero à esquerda, sentindo um nada, sentindo um impotente, se eu ficasse lá me vitimizando, coitadinho de mim, pobre homem que sou, e agora quem poderá me defender? Irmão, nunca ia dar certo. Eu ia continuar sendo um menino. O primeiro problema é que acontecesse no outro serviço, em outro lugar, ia correr. Quer dizer, eu não ia parar emprego nenhum. Por quê? Porque as pessoas não enfrentam os problemas do jeito que o Evangelho manda. Então, irmãos, existem coisas que nós passamos, tribulações da nossa vida, não é para desesperar, arrancar os cabelos, não é para desistir do Evangelho, desistir da vida. Passamos umas tribulações uns tempos atrás, não passamos? Passamos ou não passamos? Vocês acham que o diabo dizia o quê para mim? Para e larga tudo. Eu falei, não pode. Eu fui chamado para isso aí. Eu tenho que continuar. Então tivemos que enfrentar uma tribulação, passar por ela, amadurecer, crescer, e recebemos o quê? A herança. Que herança? As bênçãos. O fluir do Espírito. Salvação de almas. Por quê? Porque houve perseverança. Por que houve perseverança? Porque teve uma tribulação. E na tribulação nós tivemos que crescer, na marra. Ou vocês tomam uma postura agora, ou vocês tomam uma atitude agora, ou vocês vão ficar para trás. Então, todo mundo se reuniu. E vamos seguir adiante. Então, veja que a tribulação nos proporcionou o quê? Amadurecimento. Não é, irmãos? Então, tem coisas que nós temos que estar super maduros já. Surgiu um negocinho aqui, eu estou colar. O que tem que fazer? Já temos que ter maturidade, não tem que ter? Ter maturidade. Como é que nós sabemos que, lá no Salmo 133, diz assim que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, tal, vai dizendo o texto. Aí lá no finalzinho vai dizer o quê? Eu não me lembro. Fica aí, não precisa abrir lá não, irmão. Eu sei que fala da herança, das bênçãos. Você quer ver? Eu lembrei do texto agora. Não precisa abrir não. No Salmo 133, eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, tipo do tom assim, que desce até a orla das suas vestes. Está falando do quê? Está falando de que óleo? Está falando do Espírito Santo aqui. É uma figura do Espírito Santo. Versículo 3 diz, e como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali aonde? Ali na união, haverá o quê? O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, que experiência que nós adquirimos? Que quando o Espírito da unidade da igreja está firmado, haverá vida e haverá bênção. Então, a gente já tem essa experiência. Então, se começar alguma coisa, você já fala, opa, peraí. A experiência, a maturidade, o entendimento vai nos fazer resolver as coisas com mais facilidade. A experiência no Evangelho vai nos ensinar. As bênçãos, quando a palavra diz, irmãos, que nós se tornamos filhos de Deus por Jesus e através do Evangelho, no Novo Testamento, recebemos a herança
significa que a herança já temos acesso a ela. Temos acesso à vida, temos acesso à paz, à alegria do Espírito Santo, ao poder de Jesus. Então está acontecendo uma aflição muito grande na nossa vida. O que nós temos que fazer? Uma luta muito grande. O que nós temos que fazer? Desesperar, arrancar os cabelos? Desistir da vida? Por que muito cristão, hoje em dia, eles se matam? Tem um desejo do suicídio. E muitos levam isso adiante, porque ainda não entenderam a herança que existe no Evangelho. Porque a herança que existe no Evangelho é o que Jesus disse: não vos deixo, não vou dar a paz como o mundo dá. Eu estou deixando uma paz que não é igual ao do mundo. Então a paz que existe em Cristo é uma das heranças do Evangelho. É no meio da tribulação, é no meio de uma aflição, é no meio de uma angústia. Você lá dentro, você tem certeza de quem você está servindo. E quando você vai até Ele, você sente segurança. Você sabe que Ele vai te ajudar, em algum momento Ele vai te ajudar. Você tem essa confiança? A herança do Evangelho, irmãos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso socorro. Quando o meu coração se endurece, o seu coração se endurece, nós não podemos ser como pessoas do mundo, que permanece com o coração endurecido, coração irado, coração amargurado, um coração sem caridade, sem amor. Não. Nós já recebemos a herança do Espírito Santo de Deus. Então, nesse momento, o que nós temos que fazer na hora da tribulação? Clamar o Espírito Santo. Ele foi dado. Uma herança foi dada. Quem é? O Espírito Santo, o Espírito Consolador. Então, não importa como esteja o nosso coração, se nós nos ajoelharmos e buscarmos a Deus, Deus ele começa a mexer, entre aspas, os pauzinhos. Então, por que as pessoas, muitas das vezes, elas não conseguem sair das mesmas lutas? Não conseguem vencer as mesmas aflições? Por que não conseguem crescer em determinadas áreas da vida? Por quê? Porque ao invés de ir pelo caminho certo, não vão. Então, irmãos, o Evangelho, na hora da aflição, ele nos dá caminhos. Então, na hora de uma aflição, da tribulação, as pessoas, elas, ao invés de orarem, jejuarem, lerem a palavra, ocupar a mente com louvor e com essas coisas, não. Elas vão se comportar como pessoas do mundo. Elas vão se comportar como pessoas mundanas, sem esperança, sem Deus. Nós não somos assim. Nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós temos uma herança. Então, quando há problemas sérios e graves, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que buscar em oração. Nós temos que jejuar ao Senhor. Temos que ler a palavra e encontrar a resposta no Evangelho. Precisamos perseverar no culto, vindo para a igreja. As lutas não podem nos afastar. Quando uma pessoa ela se afasta da igreja, é porque ela não conseguiu entender que a herança dela depende dessas coisas. Então, muitas das vezes, Deus ele quer dar algo para nós, dar algo para a pessoa, conceder a ela coisas, mas Ele não pode. Por quê que Ele não pode dar coisas, muitas vezes, para nós? Sabe aquela pessoa que, se ela viver com 10 reais no bolso, é a melhor coisa no mundo? Porque se ela tiver 10 mil, ela se acaba. Tem pessoas assim. Tem pessoas que vão viver na pindaíba, porque não sabe lidar com o dinheiro, sobe na cabeça. Então é melhor viver na pindaíba do que viver com muito dinheiro e se perder. E é assim. Porque falta o quê? Maturidade. Não é assim? Às vezes o cara vai lá, recebe uma herança e ele gasta com bebida, gasta com cachaça, usa com droga, farreia. Por quê? Porque ele não é responsável. Porque ele é um menino.
Ele não quer saber de nada. Então, nós, sábado o Tom, ele trouxe a pregação sobre os dons do Espírito, né? O que são os dons do Espírito? E aí tem um texto muito interessante que ele leu, está até por aqui mesmo. 5:13. Olha que interessante esse versículo aqui, irmão. A gente só conhece a primeira parte, irmão. Eu mesmo só me atentava à primeira parte. Mas o texto inteiro eu não me atentei. E nesse dia, o Espírito Santo selou isso aqui no meu coração, irmãos. Eu fiquei maravilhado com isso aqui. 5:13. Porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião, mas servi-vos uns aos outros pela... A palavra está falando do quê? Que quando você não serve, você está dando liberdade para quê? Para a carne. Então, o irmão trouxe a pregação sobre dons. O que é dom? Dom é um presente, é uma herança. Que cada um de nós temos que ter. Para quê? Para servir. Para servir. Então, irmãos, o horário já foi? Como é o dia do Cláudio, então haverá outra pregação, né, irmão? Mas, irmãos, o que eu queria deixar bem claro para os irmãos é que o seguinte: em Jesus somos filhos de Deus. Só em Jesus. E pelo Evangelho, nós recebemos o que? A herança de Deus. Só que a herança de Deus a gente só vai receber conforme aquilo e que nós vamos crescendo. Então nós temos que amadurecer. Deixar a coisa de meninos para trás. Crescer aonde? Amadurecimento. Se a gente for pessoas que olho por olho, dente por dente, é coisa de menino. Toma lá da cá, coisa de menino. Não suporta nada, nenhuma palavra, nenhuma contrariedade, não suporta nenhuma palavra contrária, coisa de menino. Então, quando a gente aprende a suportar mais, aprende a fechar mais a boca, aprende a interceder, a julgar menos, quando nós aprendemos a olhar com os olhos de Jesus, a ter mais esperança, então a gente começa a amadurecer. Começa a entender mais, compreender mais, entender mais. E aí, as coisas, a herança, as promessas do Evangelho, a paz, a alegria, o entendimento, a sabedoria de Deus para resolver as coisas, começa a acrescentar a nossa vida. Você vê que as coisas começam a querer fluir mais, mesmo que haja tribulação, mas você vê que o fluir do Espírito se torna algo diferente, porque você vai se aproximando de Deus. Então, irmãos, quando nós nos aproximamos mais do Senhor Jesus, isso é muito importante. Mas vamos falar isso aí outro dia, né? Agora já foi o horário. Amém, irmãos?